Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 10 de novembro de 2022, a Rússia ordena que as suas tropas abandonem a cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, que é a capital da província de Kherson e a principal e mais populosa cidade da região. Foi informado pelo comandante militar russo na região, o general recém-nomeado, inclusive, onde ele justificou que era impossível entregar suprimentos para a cidade e munições para a cidade. Ou seja, para a cidade, que eu quero dizer, para as tropas russas. E isso estaria com problema e teria grandes baixas e, com certeza, traria grandes prejuízos para a Rússia. Antes de nos aprofundarmos no tema, peço a vocês, inscrevam-se no canal, deem o like e compartilhem com suas redes sociais. O ministro de Defesa russo, Sergei Shoigu, ordenou que as tropas do país se retirassem da margem ocidental do rio Dnipro, na região de Kherson, na Ucrânia. As autoridades ucranianas não confirmaram imediatamente a medida. E mesmo que o presidente Zelensky desconfia dessa medida e pediu e exigiu de suas tropas a máximo de cautela, porque ele disse que a Rússia poderia estar preparando uma armadilha, uma emboscada para as tropas ucranianas, o que sem dúvida nenhuma é perfeitamente possível, já que a Rússia ela retirou toda a população da cidade de Kherson e o que ela pôde retirar também da província e deportou eles para a Rússia. Foram obrigados, foram na marra, saíram dali. Inicialmente os russos pretendiam fazer a defesa da cidade de Kherson, estavam entrincheirando-se nas casas e saquearam as casas, e agora na retirada fizeram um grande saque também. Tiraram das casas televisores, porque o povo não pôde levar isso, né? Eles saíram com a roupa do corpo e mais uma ou duas malas. Então estavam saqueando o que tinha, né? Televisores, edificadores, etc. Soldados russos estavam levando embora, arrombando casas, né? Mostrando que além de um exército assassino, é um exército, é uma turba de ladrões. O presidente Zelensky, ele disse que essas questões no teatro de operações, nesse território que era controlado pela Rússia, elas têm que ser vistas com cuidado para que a Ucrânia, vamos chamar assim, não tenha um prejuízo muito grande, ou seja, há uma desconfiança da real intenção dos russos, mesmo porque os russos fizeram vamos dizer, essa manobra tática e foram para o lado oriental das margens do rio Kherson e fizeram um anúncio na televisão. É a primeira vez que eles fazem isso em uma série de retiradas que eles fizeram. Por exemplo, eles foram expulsos de Kharkiv, mas eles não fizeram nenhum anúncio. Eles apenas colocaram algumas notas de que estavam se reagrupando no leste, né? Kharkiv é no nordeste, né? E assim por diante, outras cidades, inclusive importantes, não fizeram em Kherson, eles fizeram um anúncio, né? Não em Kherson, mas no lado russo, com a presença do ministro da Defesa, general Shoigu. Normalmente esses anúncios, né, quem fazia era o próprio Putin, participava dos anúncios, e essa vez ele não participou dos anúncios, talvez até querendo demonstrar que ele não concorda com isso, mas deixou a escolha na mão do ministro da Defesa e dos generais. E o general Shoigu concordou com a proposta do comandante general Sergei Surovikin, que ele que foi relatou ao ministro da Defesa essa impossibilidade de defender a cidade. A cidade, na realidade, estava sitiada pelos ucranianos e as pontes destruídas, eles não poderiam trazer suprimentos, sem dúvida nenhuma. Agora, essa retirada de Kherson, né, ela já, vamos dizer, aconteceu ontem, a partir de ontem, começou a acontecer. É um grande revés para a Rússia, é uma derrota para o Putin, né? A única capital regional que eles tomaram, o Putin fez um anúncio anexando a província de Kherson, sem essa província estar totalmente nas mãos dele. É uma guerra que já dura quase 8 meses, perdão, não, 8 meses já dura, quase 9 meses, e eles conquistaram a região ali logo nos 2 primeiros meses que eles invadiram a Ucrânia, né?
Então, sem dúvida, é uma derrota para o Putin. E, na realidade, na minha opinião, é um grande dia para a Ucrânia. Embora que temos que ter cautela, eu concordo com o presidente ucraniano, é preciso cautela. É um grande dia porque a cidade de Kherson ela foi liberada, né? E é a única capital regional. Ou seja, é a maior coisa que os russos pegaram, perderam. E isso está demonstrando claramente para o mundo, né, que a superioridade ucraniana militar sem dúvida, existe. Apesar do alto preço que a Ucrânia pagou em perdas civis e em destruição de cidades, né? É uma população que antes da guerra tinha 280 mil habitantes, só na cidade, e eles agora de toda a região retiraram 70 mil pessoas e deportaram para a Rússia, mais um crime de guerra que eles estão cometendo e já vem cometendo há muito tempo, inclusive em outras regiões da Ucrânia, ao deportar o povo ucraniano. É uma cidade estratégica, às margens do rio Dnipro, e ela divide ali a própria região, né? Do país, aqui naquela região, na região sul ali, o rio Dnipro divide as duas partes. Mas a cidade está do lado ocidental, que é a cidade que agora vai ser controlada pelos ucranianos. Esses 70 mil residentes foram evacuados no final de outubro, como eu tinha falado, né? E também eles evacuaram primeiro a administração russa, nomeada pelo ditador Vladimir Putin, e daí evacuaram os civis e agora evacuaram as suas tropas, que vão montar uma defesa no lado oriental da cidade. É uma derrota para o Putin? Sim, é uma derrota para o Putin. Agora, o Putin tem um outro problema da região ali. O reforço que ele mandou são as tropas recém-mobilizadas, tropas sem nenhum treinamento, porque 2, 3 semanas de treinamento não é nada, não dá para dizer que essas tropas foram mobilizadas. Essas pessoas, na realidade, como eu tenho insistido, são na realidade buchas de canhão, e não conseguem fazer nenhuma resistência, não têm nenhum treinamento, não sabem se comportar em batalha como as tropas ucranianas, que já são experientes e estão lutando há quase 9 meses ali na região. Então, vamos esperar que de fato aconteça, e a Ucrânia está certa em ter cautela, que pode de fato ser uma armadilha para os russos, porque afinal, a cidade de Kherson é do lado ocidental, os russos foram para o lado oriental. E a primeira coisa que eles retiraram foi a artilharia pesada e levaram para o lado oriental. E a artilharia pesada, a cidade está ao alcance da artilharia pesada russa, então, sem dúvida, as tropas ucranianas têm que ter muita cautela quando adentrarem a cidade. Quero também aproveitar aqui e dar uma notícia que eu acho muito importante, relevante. Em resposta a pedidos ucranianos de mais capacidade de defesa, o Reino Unido ele vai fornecer mais 1.000 mísseis terra-ar adicionais à Ucrânia, além daquilo que ele já adicionou, né? Fortalecendo assim a sua defesa, principalmente que os russos estão atacando áreas civis e a infraestrutura da Ucrânia. Esses mísseis podem ser usados em conjunto com as capacidades militares existentes hoje na Ucrânia. Então, o secretário da Defesa, Ben Wallace, fez esse anúncio, e essa entrega já começou, e em breve, talvez na próxima semana, até o fim da próxima semana, ela seja concluída, apesar de eles não especificarem o modelo das armas que eles estão entregando. Mas, sem dúvida, como são mísseis terra-ar, são armas potentes e poderosas. E, na realidade, ele consiste em lançadores de mísseis, não só mísseis, tá? E eles são capazes de derrubar alvos aéreos, drones e mísseis de cruzeiro, inclusive, que são os bombardeiros mais pesados que a horda assassina russa tem feito em cima da Ucrânia. E ela concluiu agora também um treinamento de soldados ucranianos, a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, e concluiu o treinamento de 7.400 soldados ucranianos que foram treinados e estão voltando na Ucrânia para juntarem-se às forças locais. No total desse programa de treinamento, até agora foram treinados
quase 10 mil soldados ucranianos. Eles já saem da Inglaterra equipados, armados e com todo o material necessário para a sua proteção. Então, a Ucrânia, hoje, ela, sem dúvida nenhuma, eu diria assim, sem nenhum medo de errar, graças ao apoio militar do Ocidente, principalmente do Reino Unido e dos Estados Unidos da América, ela tem uma superioridade militar de suas forças muito melhor que a superioridade russa, que mostrou que não é nenhuma, na realidade eles estão recuando. Esse movimento que os russos estão fazendo, e fazendo esse anúncio, alguém pode dizer, bom, eles estão querendo fazer uma demonstração de boa vontade. Não acreditem, os russos não fazem demonstração de boa vontade. Basta ver o terror, o terrorismo que eles causaram na Ucrânia e ainda estão causando. Então, não confiem nisso. E eu acho que as tropas ucranianas, os generais ucranianos, do heróico exército ucraniano, têm toda a razão em desconfiar dessa medida e não entrar correndo na cidade atrás. Porque com certeza deixaram armadilhas para trás. Podem ter deixado minas, explosivos, uma série de outros artefatos que podem causar baixas ao exército ucraniano. Além do fato, como eu mencionei, a artilharia russa alcança facilmente a cidade de Kherson. Então precisa tomar muito cuidado. E vocês sabem que os russos terroristas de carreira, eles têm muita facilidade em atingir alvos civis. E ali são casas de civis que eles mandaram as pessoas irem embora. E essas pessoas voltarão? Não se sabe, aparentemente não. Como não voltaram as de Donetsk e Luhansk em 2014. Eles acabaram trazendo para lá famílias da Rússia. Eu diria para vocês que pelo menos a maioria dos que vivem em Luhansk e Donetsk hoje são russos, não eram antigamente, porque eles trouxeram essas pessoas para lá. Então essa é uma questão, a Ucrânia tem que tomar cuidado, é uma vitória para a Ucrânia. Vladimir Putin está perdendo, e isso não é bom para ele, a imagem dele, nem a imagem dele no grupo, mas também ele não está nem aí. Ele tem força, ele tem tropa, ele resolve tudo na paulada, ele resolve tudo no poder, na força do fuzil, na força do canhão. Então ele não está muito preocupado se gostem dele ou não. O que aconteceu, ele deixou a Rússia isolada do mundo, né? E está com problemas sérios econômicos, está com problemas militares agora, e a Rússia com isso terá muitos problemas para seguir em frente. Obrigado a todos vocês que assistiram a esse vídeo, tenho certeza que vocês gostaram. Glória à Ucrânia por essa vitória, e peço a vocês, inscrevam-se no canal, deem o like e compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a Ucrânia.